Pessoal do nosso grupo Os Mensageiros, estamos aqui novamente com muito amor no coração, muito boa vontade, para iniciarmos os nossos estudos simples, mas objetivos, desse livro formidável, que é o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Na reunião anterior, nós falamos um pouco sobre o que é o Espiritismo. E hoje nós vamos prosseguir falando sobre esta doutrina formidável que os espíritos superiores trouxeram a Allan Kardec. E Allan Kardec, com seu notável saber e capacidade, ele codificou esta abençoada doutrina. Então, a primeira pergunta que nós fazemos é o seguinte: o Espiritismo é ciência? Sim, de fato, pessoal, o Espiritismo é ciência porque ele estuda à luz da razão e dentro de critérios científicos os fenômenos mediúnicos, isto é, fenômenos provocados pelos espíritos e que não passam de fatos naturais, mas que o povo, porque não entende, é ignorante nesse sentido, ignorante no bom sentido, porque desconhece. E quem desconhece é ignorante. Entende que é um fenômeno sobrenatural, um milagre. E Deus não faz milagres. Não existe o sobrenatural no Espiritismo. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica. São, portanto, de ordem natural. E daí? O Espiritismo é filosofia? Sim, o Espiritismo é uma filosofia porque, a partir dos fenômenos espíritas, dá uma interpretação da vida, respondendo questões como, por exemplo, de onde você veio? O que você faz no mundo? Para onde você vai após a morte do corpo físico? Porque a morte, na verdade, não existe. Toda doutrina que dá uma interpretação de vida, uma concepção própria do mundo, é uma filosofia. E o Espiritismo, afinal, é religião? Sim, meus amigos e minhas amigas. Dizemos também que o Espiritismo é religião porque ele tem por fim a transformação moral do homem, isso que é muito importante. Retomando os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. E é por isso que nós colocamos aqui este famoso tripé, aonde está o tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, observe o seguinte: o Espiritismo tem 3 aspectos diferentes, mas harmônicos entre si. Porque ciência, filosofia e religião, eles se integram numa mesma ordem, de tal forma que, por estar fundamentado nesse tripé, o Espiritismo é inamovível. Enquanto as demais religiões só têm um pé, qual seja da religião, portanto não entende, não tem ciência nem filosofia, são religiões que não levam a pessoa a conhecer por que estamos no mundo, qual é o motivo que Deus nos colocou aqui. Então, pessoal, vamos seguir em frente. Vamos ver aqui no nosso próximo slide o que nós temos. Então, na pergunta 189, Kardec quis saber dos espíritos que instruíam os seus trabalhos se desde o princípio da sua formação o espírito goza da plenitude de suas faculdades, ou seja, seu perispírito, quando encarna em corpo de criança, se ele já tem todas as suas faculdades de encarnações anteriores. A resposta é clara e simples: não. Não, porque o espírito, como o homem, também tem a sua infância. Não pense que nós já nascemos prontos, feitos. Nós vimos lá de longe
de múltiplas encarnações de eras anteriores. E em sua origem, portanto, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos, e só pouco a pouco a sua inteligência se desenvolve. Foi como nós já mostramos, nós viemos lá de tempos imemoriais, aprendendo, éramos espíritos simplórios, e de encarnação em encarnação, chegamos aonde estamos hoje. E amanhã ou depois estaremos ainda em melhores condições, vivendo em mundos melhores. Então, na 190, qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Resposta: o estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. Ou seja, a inteligência, através das encarnações sucessivas, da qual ninguém escapa. E Deus não vai perguntar se a pessoa aceita ou não aceita. Quantas pessoas dizem, eu não acredito na reencarnação? Isso não afeta em nada. Ele pode não acreditar, mas quando passar para outro lado, ele vai reconhecer o seu erro. Todos vão. Então, pessoal, vamos em frente. Por isso que eu estou destacando aqui o quadro da evolução espiritual. Percebam o seguinte: nesse quadro nós temos a primeira seta aqui na parte superior da ilustração, uma seta indicando para frente, porque é para frente que se anda, não é? Ninguém anda para trás. Depois nós temos um quadro onde nós vamos de 0 a 10, da animalidade para a angelitude. Esses quadros, onde vemos do 0, que é animalidade, para o 10, que é angelitude, nós temos estágios. Esses estágios, partindo do 0 até o 10, podem significar, cada um pense como quiser, milhões de anos. Do 0 para 1 passaram milhões de anos. Do 1 para 2, exatamente tantos milhões até chegarmos na angelitude. Porque ninguém chega na angelitude se não passar pelo crivo das encarnações do aperfeiçoamento. E que numa seta menor nós temos as sucessivas encarnações, progressão infinita. Nós temos o infinito pela frente. E a inteligência, a cultura, tudo aquilo que o espírito adquire, jamais retrogradará. Ele conserva para si tudo que é bom. Então nós temos aqui, nas legendas, temos a legenda cor-de-rosa, que significa materialidade, influência da lei de causa e efeito, ignorância, irresponsabilidade, empirismo e instinto. É tudo isso que está nessa faixa que vem aqui do 0 e vai diminuindo até chegar no 10, onde se extingue completamente a animalidade. E no azul nós temos o espírito estagiando, né, no progresso. Nós temos a espiritualidade, a influência da lei do amor no espírito, o conhecimento que se adquire através das encarnações, a responsabilidade que devemos ter, sabedoria e razão. Então vejam o seguinte, pessoal. Partindo da animalidade, quando somos criados, lá do tempo dos homens das cavernas, né? Aqueles tempos terríveis porque passamos. Então nós estamos aqui no 0. Observe, estamos aqui no 0. Vamos marcar. Então, daqui para chegarmos até esta fase aqui, passaram, sei lá, pessoal, cada um imagine como quiser, mas pelo menos alguns milhões de anos. Então, reparem que dentro desse período de tempo que nós ignoramos, mas que podemos filosofar, reparem que nós adquirimos um pouquinho de espiritualidade e que
a animalidade caiu um pouco. Depois nós vamos para este outro estágio aqui, aonde também se passam encarnações, anos e anos, milhões e milhões, aonde o espírito adquire um pouco mais de luz da lei do amor, do conhecimento, e repare que vai diminuindo, é o inverso, enquanto se adquire um, se diminui o outro. Depois ele passa para esse estágio aqui, não é? Depois de outros tantos milhões de anos, aumenta o seu conhecimento, a responsabilidade. Depois ele passa para o estágio número 4, são outros tantos milhões de anos, e daí vai aumentando a sua espiritualidade, a influência da lei do amor. Ele já consegue amar com uma certa responsabilidade e vai diminuindo a ignorância, a lei de causa e efeito que todos nós sofremos, e vai daí para um novo estágio. E, pessoal, assim sucessivamente, reparem que vai aumentando a sua espiritualidade e vai caindo aqui esta fase aqui negativa de sua vida. E assim sucessivamente durante anos, milhões e milhões de anos, até chegar na angelitude, que todos nós vamos chegar. Não pense que é privilégio de Jesus de ser espírito puro. Jesus tem bilhões e bilhões de anos de vivência, de conhecimento, de trabalho, e chegou nessa situação, e nós vamos chegar lá, pessoal. Não importa quando, nós temos a eternidade pela frente e nós vamos chegar lá. Então repare que quando chega aqui no número 10, nesse estágio aqui, toda essa matéria grosseira que nós tínhamos aqui, ela chega ao zero. Nós não temos mais essa materialidade, empirismo, quer dizer, não temos ciência, nada, instinto apenas. E, pelo contrário, abriu para nós um novo campo, né? Um campo maravilhoso, onde chegamos aqui na angelitude, onde é a vivência dos espíritos puros, espíritos felizes. E nós chegaremos lá. André Luiz, na sua obra Evolução em Dois Mundos, ele faz também um cálculo, claro que não é nada assim matemático, preciso, mas dá uma ideia. Ele diz que nós viemos desses mundos inferiores, não é? Passando por todos os estágios, como nós mostramos aqui, e que esse período que nós mostramos aqui, do zero, da animalidade até o 10, que é a angelitude, passaram provavelmente 1 bilhão e 500 milhões de anos. Vejam, claro que isso não é nada absoluto, mas dá para ter uma ideia. De fato, nós temos idades aproximadas que se estabeleceram encarnação após encarnação. Vamos em frente. E aqui nós mostramos, então, para vocês, isso aqui é científico, né? São os antropologistas, os sociólogos que tratam da vida do homem à face da Terra. Então nós tivemos esses períodos aqui, não é, com o ser, ainda aquele ser bruto, não é? Do homem das cavernas, período de 3,5 milhões a 2 milhões de anos. Prosseguindo, o espírito vai encarnando em corpos melhores, como vai acontecer conosco. Nós voltaremos sempre que for necessário, melhorando a nossa estrutura física e mental. Depois de 2,4 milhões a 1,6 milhões, nós temos um homem não é? Já começa a andar assim numa posição, é o homem habilis. E depois de 2 milhões a 400 mil anos, nós temos o homem erectus, ele não anda mais curvado como andam os antropóides, não. E depois de 2,5 milhões
há 12.000 anos nós temos aquele famoso homem de Neandertal que viveu na Europa, né, o homem branco, e de 300.000 anos nós temos o homem sapiens, seja, o homem inteligente. Então, o homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, Espírito puro, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Esse texto se encontra no livro Religião dos Espíritos, de autoria de Chico Xavier e de Emmanuel, o guia de Chico Xavier. Vamos em frente. E para finalizar, já que nós estamos passando por mais um Natal com Jesus, eu mandei uma mensagem muito bonita, instrutiva e até comovedora sobre o Natal com Jesus, diferente do Natal com Papai Noel. Porque, segundo a tradição da história sagrada, quem que aniversariou no dia 25 de dezembro? Foi Papai Noel ou Jesus? De quem deveria ser a festa? Para Jesus ou Papai Noel? Vamos meditar? Vamos ler a mensagem que eu mandei? Então, a mensagem que nós estamos mandando é de fé, de paz, de amor, de família, de saúde, de alegria, de amizade, de humildade, de felicidade e de prosperidade. É o que desejamos para todos vocês, com muito amor no coração, para que sejamos felizes, trabalhando, amando, se instruindo. Fiquem todos, pois, na paz de Deus, e nos encontraremos, se Deus permitir, sempre às quartas-feiras, a partir das 16 horas. Muito obrigado e até lá, se Deus quiser.